Capítulo 8, Mateus, o cobrador de impostos, e Tomás, o gêmeo. Passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no banco dos tributos públicos, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus 9 versículo 9. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. João 11 versículo 16. Como vimos até agora, um dos fatos que se destacam na vida dos 12 apóstolos é como eles eram simples e rudes quando Jesus os encontrou. Todos os 12, com exceção de Judas Iscariotes, eram da Galileia. Toda essa região era predominantemente rural e era formada por pequenos vilarejos e vilas. Seu povo não era de forma alguma da elite. Eles não eram conhecidos por sua educação acadêmica. Eles eram os mais comuns dos comuns. Eram pescadores e camponeses. Os discípulos também. Deliberadamente, Jesus contornou os aristocratas e influenciadores e escolheu homens principalmente dos desprezíveis da sociedade. Assim sempre foi no sistema de Deus. Ele exalta os humildes e coloca os orgulhosos em seu lugar. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito fundaste a força. Salmo 8, versículo 2. Porque subverteu os que habitavam num lugar sublime, ele humilhou a cidade exaltada, humilhou-a até o chão, derrubou-a até o pó. Os pés dos aflitos a pisaram, os passos dos necessitados. Isaías 26 versículos 5 e 6. Deus disse a Israel: e deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confiará no nome do Senhor. Sofonias 3 versículo 12. Assim diz o Senhor Deus: tire a tiara, tire a coroa, isso não será mais assim, que o baixo seja exaltado e o alto humilhado. Ezequiel 21 versículo 26. Não é surpreendente, então, que Jesus rejeite a crença de que algumas pessoas tinham que se acreditar superiores. Os líderes religiosos de sua época, como a grande maioria das celebridades religiosas ainda hoje, eram cegos guiando cegos. A maioria dos membros da hierarquia religiosa judaica nos dias de Jesus eram tão cegos espiritualmente que quando o Messias veio e realizou milagres diante de seus olhos, eles ainda não o viam como o Messias. Em vez disso, eles o viam como um intrometido, um intruso. Eles o consideravam seu inimigo. E desde o início, desde o primeiro momento em que ele pregou em público, eles procuraram uma maneira de matá-lo. Lucas 4 versículos 28 e 29. No final, foram os principais sacerdotes e o conselho governante de Israel que levaram a multidão a pedir o sangue de Jesus. A hierarquia religiosa o odiava. Não é de admirar, então, que quando chegou a hora de Jesus escolher e nomear apóstolos, ele não olhou para a elite religiosa e, em vez disso, escolheu homens simples de fé que eram, de todos os pontos de vista terrenos, vulgares. Não que líderes religiosos hipócritas não acreditassem nos milagres de Jesus. Em nenhum lugar do Evangelho é dito que alguém negou a realidade dos milagres de Jesus. Quem poderia tê-los negado? Eram tantos, e a grande maioria tornada pública, que nem mesmo o mais cético dos inimigos de Jesus ousaria negá-los. Claro, alguns tentaram desesperadamente atribuir os milagres de Jesus ao poder de Satanás. Mateus 12 versículo 24. Ninguém, porém, jamais negou que os milagres fossem reais.
qualquer um que quisesse poderia ver que ele tinha o poder de expulsar demônios e fazer quaisquer milagres que quisesse. Francamente, ninguém poderia se perguntar se ele tinha poder sobre o mundo sobrenatural. Mas o que irritou os líderes religiosos não foram os milagres. Eles poderiam ter convivido com o fato de que Jesus havia caminhado sobre o mar ou que ele foi capaz de alimentar milagrosamente 5.000 pessoas. O que eles não podiam tolerar era serem chamados de pecadores. Jamais se reconheceriam como pobres, cativos, cegos e oprimidos. Lucas 4 versículo 18. Eles eram hipócritas demais, presunçosos. É por isso que quando Jesus veio, assim como João Batista veio antes dele, pregando arrependimento e dizendo que todos eram pecadores, miseráveis, pobres, cegos na escravidão de sua própria iniquidade e necessitados de perdão e purificação, eles não podiam tolerá-lo. Portanto, foi por causa de sua mensagem que eles o odiaram, o injuriaram e acabaram por executá-lo. É por isso que, quando chegou a hora de nomear apóstolos, ele escolheu homens humildes e comuns. Homens que não relutavam em reconhecer sua própria pecaminosidade. Mateus, o publicano. Com toda a probabilidade, nenhum dos 12 era mais notório como pecador do que Mateus. Em Marcos 2, versículo 14, ele é chamado por seu nome judaico, Levi, filho de Alfeu. Em Lucas 5 versículos 27 a 29, Lucas se refere a ele como Levi, e como Mateus, quando ele lista os 12 em Lucas 6 versículo 15 e Atos 1 versículo 13. Mateus, é claro, é o autor do evangelho que leva seu nome. Por esse motivo, poderíamos esperar muitos detalhes sobre esse homem e seu personagem. Mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre ele. A única coisa que sabemos com certeza é que ele era um homem humilde e despretensioso que permaneceu quase completamente em segundo plano por meio de seu longo relato da vida e do ministério de Jesus. Em todo o seu evangelho, ele menciona seu nome apenas 2 vezes, uma é quando ele relembra seu chamado e a outra quando ele lista os 12 apóstolos. Quando Jesus o chamou, Mateus era cobrador de impostos, publicano. Esta é a última coisa que esperaríamos de um homem que se tornaria um apóstolo de Jesus Cristo, um importante líder da igreja e um pregador do evangelho. Afinal, os cobradores de impostos eram o povo mais desprezado em Israel. Eles eram odiados e desprezados por toda a sociedade judaica. Eles eram considerados menos do que os herodianos, judeus leais à dinastia idumeia de Herodes, e mais dignos de escárnio do que os soldados romanos da ocupação. Os cobradores de impostos eram homens que haviam comprado isenções fiscais do imperador romano para extrair dinheiro do povo de Israel para alimentar os cofres romanos e encher seus próprios bolsos. Eles frequentemente extorquiam dinheiro de pessoas usando criminosos. A maioria deles eram patifes desprezíveis, vis sem princípios. O chamado deste homem aparece em Mateus 9 versículo 9. Surge de repente e surpreende totalmente o leitor. Passando Jesus dali, de Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no banco dos tributos públicos, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Esta é a única referência a Mateus que encontramos em todo o seu evangelho. Nos versículos seguintes, Mateus continua dizendo:
E aconteceu que, estando ele sentado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores, que tinham vindo, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Versículo 10. Segundo Lucas, na verdade foi um grande banquete que o próprio Mateus deu em sua casa em homenagem a Jesus. Parece que ele convidou um grande número de seus companheiros coletores de impostos e várias outras classes de canalhas e párias da sociedade para estar com Jesus. Como vimos nos casos de Filipe e André, o primeiro impulso de Mateus depois de seguir Jesus foi trazer seus amigos mais próximos para apresentá-los ao Salvador. Ele estava tão animado por ter encontrado o Messias que queria apresentar Jesus a todos que conhecia. Para isso, organizou um grande banquete em honra de Jesus e convidou a todos. Lucas conta o que aconteceu naquela ocasião, e Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa, e havia muitos publicanos e outros que estavam à mesa com eles. E os escribas e fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comes e bebes com publicanos e pecadores? Respondendo Jesus, disse-lhes: Não precisam de médico os que têm saúde, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5 versículo 29 a 32. Porque Mateus teria convidado cobradores de impostos e outros patifes? Porque esse era o único tipo de pessoa que ele conhecia. Eles eram os únicos que estariam dispostos a se associar com um homem como Mateus. Ele não conhecia ninguém da elite social o suficiente para convidá-lo para sua casa. Ele era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos estavam no mesmo nível social que as meretrizes. Mateus 21, versículo 32. Para um judeu como Mateus, ser cobrador de impostos era ainda pior. Sua ocupação fez dele um traidor da nação, um pária, o degrau mais baixo da escala social. Ele pode até ter sido um fora da lei religioso proibido de entrar na sinagoga. Portanto, os únicos amigos de Mateus eram os piores da sociedade, ladrões, canalhas, prostitutas e outros da mesma espécie. Eles foram os únicos que ele convidou para sua casa para conhecer Jesus. Jesus e os apóstolos, segundo o próprio relato de Mateus, frequentavam e comiam de bom grado com tais pessoas. Claro, os membros da hierarquia religiosa ficaram indignados e chocados. Eles não perderam tempo em expor suas críticas aos discípulos. Mas Jesus respondeu-lhes dizendo que são os doentes que precisam de médico. Ele não veio para os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Em outras palavras, não havia nada que ele pudesse fazer pela elite religiosa enquanto ela insistisse em manter seu verniz hipócrita de piedade. Mas indivíduos como Mateus, que estavam prontos para confessar seus pecados, podiam ser perdoados e redimidos. É interessante notar que 3 cobradores de impostos são especificamente mencionados nos evangelhos, cada um dos quais encontrou perdão. Um deles é Zaqueu, em Lucas 19 versículos 2 a 10, o publicano mencionado na parábola de Lucas 18 versículo 10 a 14, e Mateus. Além disso, o versículo 1 de Lucas 15 diz que todos os publicanos e pecadores vinham a Jesus para ouvi-lo. Lucas 7 versículo 29 diz depois que Jesus elogiou o ministério de João Batista, que todo o povo e os publicanos, ouvindo isso, justificaram a Deus, sendo batizados com o batismo de João.
Jesus admoestou os líderes religiosos com estas palavras: em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as meretrizes irão adiante de vós para o reino de Deus. Porque João veio a vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele, mas os cobradores de impostos e as meretrizes acreditaram nele, e vós, vendo isto, não vos arrependestes depois para crer nele. Mateus 21 versículos 31 e 32. A parábola do publicano e do pecador em Lucas 18 versículos 10 a 14 pode muito bem ter sido baseada em um incidente real. Jesus disse: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, levantando-se, orava consigo mesmo desta forma: Deus, eu te dou graças porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, estando longe, não quis nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa antes do outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Observe que o cobrador de impostos ficou afastado. Tinha que fazê-lo. Ele não teria permissão para passar do pátio dos gentios para o templo. Na verdade, os cobradores de impostos tinham que manter distância de qualquer grupo por serem odiados. O Talmud judaico ensinava que era justo mentir e enganar um cobrador de impostos, porque isso era o que um extorsionário profissional merecia. Obviamente, os cobradores de impostos recebiam uma certa quantia que era legítima para trabalhar para o governo romano. Compare Mateus 22, versículo 21, e Romanos 13, versículo 7. Mas havia um acordo tácito entre eles e o imperador de que poderiam aplicar quaisquer taxas e impostos adicionais, e eles podiam ficar com uma porcentagem disso. Havia 2 classes de cobradores de impostos, os Gaba e os Moquis. Os Gabais eram os coletores de impostos em geral. Eles coletavam impostos sobre propriedade, imposto de renda e impostos sobre cada pessoa. Esses impostos eram fixos, portanto não tinham margem para cobranças extras. Os moquis, no entanto, cobravam impostos sobre importações e exportações, sobre itens para o comércio interno e sobre praticamente tudo o que era transportado nas estradas. Eles cobravam pedágios em estradas e pontes, cobravam por bestas de carga e eixos de carruagem, cobravam uma taxa por encomendas, cartas e qualquer outra coisa que encontrassem que pudesse ser taxada. Frequentemente, as taxas que cobravam eram arbitrárias e sujeitas a seus caprichos. Havia 2 tipos de moquis: os moquis grandes e os moquis pequenos. Um grande moqui ficou nos bastidores e contratou outras pessoas, os pequenos moquis, para trabalhar para ele. Aparentemente, Zaqueu era um grande moqui, um dos principais cobradores de impostos de acordo com Lucas 19 versículo 2. Mateu, por outro lado, parecia ser um pequeno moqui, porque dirigia uma repartição de finanças onde tinha que lidar com as pessoas pessoalmente. Mateus 9 versículo 9. Ele era o que as pessoas mais viam e odiavam. Foi o pior dos piores. Nenhum judeu são e que se preze teria escolhido ser um cobrador de impostos. Ele foi separado de seu próprio povo e também de seu Deus. Afinal,
Sendo proibido de entrar na sinagoga e de sacrificar e adorar no templo, ele estava religiosamente em pior estado do que um gentil. Portanto, deve ter sido uma surpresa para Mateus quando Jesus o escolheu. Foi algo que aconteceu inesperadamente. De acordo com o próprio relato de Mateus, Jesus o viu sentado no banco dos impostos e simplesmente disse: "Siga-me", Mateus 9 versículo 9. Instantaneamente e sem qualquer hesitação, Mateus se levantou e o seguiu. Deixou a repartição de finanças. Ele deixou para trás sua mesa e se afastou para sempre daquela profissão odiada. A decisão que você tomou foi irreversível assim que você a tomou. Não faltaram piranhas amantes do dinheiro que cobiçaram uma posição como a de Mateu, então não há dúvida de que assim que ele saiu daquele lugar, já havia outro sentado em seu banco. Quanto a Mateu, uma vez que deixou o negócio, nunca olhou para trás, nem se arrependeu da decisão que tomou. O que havia em um homem como Mateu que o fazia largar tudo isso em um instante? Poderíamos supor que ele era um homem materialista. Ou em algum momento deve ter sido, porque se não fosse, eu nunca teria procurado um emprego assim. Porque, então, deixou tudo para seguir Jesus sem saber o que o futuro lhe reservava? A melhor resposta que podemos deduzir é que, apesar de tudo o que a alma torturada de Mateus experimentou, por causa de sua profissão escolhida, no fundo ele era um judeu que conhecia e amava o Antigo Testamento. Eu estava com fome espiritual. Em algum momento de sua vida, provavelmente depois de ter escolhido aquela carreira desprezível, ele começou a sofrer de uma fome espiritual que o corroía e o tornava um verdadeiro buscador. Claro, Deus estava procurando por ele para atraí-lo para si, e essa atração, quando veio, foi irresistível. Sabemos que Mateus conhecia muito bem o Antigo Testamento porque em seu Evangelho ele inclui 99 citações do Antigo Testamento. Isso é mais do que os encontros que Mark, Lucas e Juan têm juntos. Era óbvio que Mateus conhecia o Antigo Testamento porque citava cada uma de suas partes, da lei, dos salmos e dos profetas. Sem dúvida, ele tinha um bom conhecimento de todas as escrituras disponíveis para ele. É provável que ele tenha feito seus estudos do Antigo Testamento por conta própria porque não conseguia ouvir a palavra de Deus explicada em uma sinagoga. Aparentemente, em uma tentativa de preencher o vazio espiritual em sua vida, ele se voltou para as Escrituras. Mateus acreditava no verdadeiro Deus. E porque ele sabia o que a revelação de Deus dizia, ele estava em posição de entender as promessas do Messias. Ele também devia saber sobre Jesus, porque sentado em sua bancada de trabalho em uma encruzilhada, ele deve ter ouvido informações constantes sobre esse milagreiro que estava fazendo doenças desaparecerem da Palestina, expulsando demônios das pessoas e fazendo maravilhas. Então, quando Jesus passou e o chamou para segui-lo, ele teve fé suficiente para deixar tudo e segui-lo. A sua fé está claramente estabelecida não só na rapidez da sua resposta, mas também no facto de, depois de seguir Jesus, lhe ter oferecido aquele banquete evangelístico na sua casa. Isso é praticamente tudo o que sabemos sobre Mateus. Ele conhecia o Antigo Testamento, acreditava em Deus, esperava o Messias, largou tudo instantaneamente quando conheceu Jesus e, na alegria desse novo relacionamento, procurou os párias de seu mundo e os trouxe a Jesus.
Ele cresceu e se tornou um homem de silenciosa humildade, que amava o pária e não dava lugar à hipocrisia religiosa. Mateus era um homem de muita fé e totalmente entregue ao senhorio de Cristo. É um lembrete vivido de que o Senhor muitas vezes escolhe as pessoas mais desprezíveis deste mundo, as redime, lhes dá um novo coração e as usa de maneiras admiráveis. O perdão é o fio condutor de Mateus 9 após o relato da conversão de Mateus. É claro que, como cobrador de impostos, Mateus conhecia seu pecado, sua ganância, sua traição ao seu próprio povo. Ele sabia que era culpado de suborno, extorsão, opressão e abuso. Mas quando Jesus lhe disse, siga-me, Mateus sabia que junto com esse comando havia uma promessa de perdão de seus pecados. Seu coração ansiava por tal perdão há muito tempo. Foi por isso que ele se levantou sem hesitar e dedicou o resto de sua vida a seguir a Cristo. Mateus escreveu seu evangelho tendo em mente um público judeu. A tradição diz que ele ministrou aos judeus em Israel e no exterior por muitos anos antes de morrer como mártir por sua fé. Não há informações confiáveis sobre como ele morreu, mas as tradições mais antigas indicam que ele foi queimado na fogueira. Assim, este homem que sem pensar duas vezes abandonou uma carreira lucrativa, permaneceu disposto a dar tudo por Cristo até o fim de seus dias. Tomás, o pessimista. O último apóstolo do segundo grupo de 4 também é um nome familiar, Tomé. Ele é frequentemente chamado de Tomé incrédulo, mas esse pode não ser o rótulo que melhor lhe convém, pois ele era um homem melhor do que a opinião popular parece supor. É provavelmente justo, no entanto, dizer que Tomás era uma pessoa um tanto negativa. Ele se preocupava com tudo e estava inquieto. Eu tendia à ansiedade. Ele estava sempre antecipando o pior. Pessimismo, mais do que dúvidas, parecia ser o pecado que o atormentava. De acordo com João 11, versículo 16, Tomé também era chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Aparentemente, ele tinha um irmão gêmeo ou irmã gêmea, mas as escrituras não o identificam. Como Natanael, Tomé é mencionado apenas uma vez em cada um dos 3 evangelhos sinópticos. Em cada caso, seu nome é simplesmente listado junto com os dos outros 11 apóstolos. Nem Matthew, nem Mark, nem Lucas dão detalhes sobre ele. Tudo o que sabemos é fornecido pelo Evangelho de João. É óbvio pelo relato de Juan que Tomás tinha a tendência de olhar apenas para os lados mais sombrios da vida. Ele sempre parecia antecipar o pior. Mas, apesar de seu pessimismo, através do relato de João é possível ver alguns elementos maravilhosamente redimidos de seu caráter. A primeira vez que João menciona isso é no capítulo 11, versículo 16. É apenas um verso, mas diz muito sobre seu caráter. Nesse contexto, João está descrevendo o prelúdio da ressurreição de Lázaro. Jesus havia deixado Jerusalém porque sua vida estava em perigo ali, então ele voltou para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João batizou pela primeira vez, e ele ficou lá. João 10 versículo 40. Grandes multidões vinham para ouvi-lo pregar. João diz, e muitos creram nele ali, versículo 42. Este pode ter sido o momento mais frutífero que os discípulos viram desde que começaram a seguir Jesus.
As pessoas responderam muito bem. As almas foram convertidas. E Jesus podia ministrar livremente sem oposição dos governantes religiosos de Jerusalém. Mas algo aconteceu que veio interromper seu tempo no deserto. João escreve: então, um homem chamado Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e Marta, sua irmã, estava doente. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, foi quem ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés dele com os cabelos. João 11 versículos 1 e 2. Betânia ficava nos arredores de Jerusalém. Jesus havia estabelecido um relacionamento íntimo com essa pequena família que vivia ali. Ele os amava com um carinho especial. Ele havia ficado com eles algumas vezes e eles supriam suas necessidades. Agora, seu querido amigo Lázaro estava doente, então Maria e Marta lhe enviaram uma mensagem, dizendo: Senhor, eis que aquele a quem amas está doente. Versículo 3. Eles sabiam que se Jesus fosse ver Lázaro, ele o curaria. Isso, no entanto, apresentou um dilema. Se Jesus fosse para aquele lugar tão perto de Jerusalém, estaria entrando na zona de pior hostilidade. O versículo 39 de João 10 diz que os líderes judeus estavam procurando uma maneira de prendê-lo. Eles já haviam decidido matá-lo. Ele os havia iludido uma vez antes, mas se voltasse para Betânia, eles certamente o descobririam e tentariam capturá-lo novamente. Os discípulos devem ter suspirado de alívio quando Jesus respondeu: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11 versículo 4. Obviamente, o que ele quis dizer é que a morte de Lázaro não seria o resultado final de sua doença. O Filho de Deus se glorificaria ressuscitando Lázaro dentre os mortos. Claro, Jesus sabia que Lázaro morreria. Na verdade, ele sabia a hora exata de sua morte. João escreve: e Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Então, quando soube que estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Versículos 5 e 6. À primeira vista, parece uma estranha justaposição de declarações. Jesus amava Lázaro e sua família, mas permaneceu onde estava enquanto Lázaro morria. Ele estava demorando deliberadamente para dar a Lázaro tempo para morrer. Mas este foi um ato de amor, porque, em última análise, a bênção que receberam quando Lázaro ressuscitou dos mortos foi uma bênção maior do que se ele tivesse sido curado de sua doença. Isso glorificou ainda mais a Jesus e fortaleceu a fé deles no Senhor. É por isso que Jesus esperou mais alguns dias, de modo que, quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Versículo 39. Jesus, é claro, com seu conhecimento sobrenatural, sabia exatamente quando Lázaro havia morrido. É por isso que ele esperou. Então, depois disso, ele disse aos discípulos: vamos de novo para a Judéia. Versículo 7. Os discípulos acharam aquilo uma loucura. E eles disseram: Rabi, agora os judeus estavam tentando apedrejá-lo, e você vai lá novamente. Versículo 8. Eles definitivamente não queriam voltar para Jerusalém. O ministério do deserto foi fenomenal. Em Jerusalém arriscaram ser apedrejados. Esta não era a melhor época para ir a Betânia, que ficava praticamente à vista do templo, onde os ferrenhos inimigos de Jesus tinham seu quartel-general.
A resposta de Jesus, com a qual lhes deu uma ilustração, é interessante. O dia tem 12 horas. Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas quem anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Versículos 9 e 10. Em outras palavras, ele não precisava se esconder como um criminoso comum. Ele estava determinado a fazer seu trabalho à luz do dia, que é o que você faz para evitar tropeçar. Aqueles que andam nas trevas correm o risco de tropeçar, especialmente os líderes religiosos que secretamente procuram uma maneira de condená-lo à morte. Ele disse isso aos discípulos para acalmá-los. Obviamente, eles não queriam voltar lá para morrer. Mas Jesus assegurou-lhes que nada tinham a temer. E, claro, ele sabia que sua hora de morrer estava no cronograma de Deus, não no de seus inimigos. Nosso Senhor deixou claro seu propósito quando disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Versículo 11. Os discípulos não entenderam o significado do que Jesus acabara de lhes dizer. E eles disseram: Senhor, se ele dorme, ele vai curar. Versículo 12. Se ele apenas dorme, por que não deixá-lo descansar? Afinal, Jesus já havia dito que sua doença não era fatal. Os discípulos não podiam ver a urgência da situação. Para eles, Lázaro já estava no caminho da recuperação. Mas Jesus disse isso sobre a morte de Lázaro, e eles pensaram que ele falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e estou feliz por você, que eu não estava lá, para que você possa acreditar. Mas vamos a ele, versículos 13 a 15. Agora eles entenderam. Jesus tinha que voltar. Eu estava determinado a fazer isso. Ninguém conseguiu convencê-lo a não ir. Pode ter parecido o pior dos desastres possíveis. Eles ficaram com muito medo porque estavam convencidos de que se Jesus voltasse para Betânia, encontraria a morte. Mas ele estava determinado. Foi nesta altura que Tomás falou. É aqui que o encontramos mencionado pela primeira vez em todos os registros do Evangelho. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Versículo 16. Isso é ser pessimista, e o pessimismo era típico de Tomás. No entanto, era um pessimismo heróico. Ele não podia ver nada além de desastre à frente. Ele tinha certeza de que Jesus estava indo diretamente para o local onde seria apedrejado. Mas se era isso que o Senhor estava disposto a fazer, Tomé estava implacavelmente disposto a ir e morrer com ele. Não se pode deixar de admirar sua bravura. Não é fácil ser pessimista. É uma maneira muito triste de viver. Um otimista poderia ter dito: Vamos lá, tudo vai sair bem. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele diz que nada vai acontecer conosco. Nós ficaremos bem. Mas o pessimista diz: ele vai morrer e nós vamos morrer com ele. Pelo menos Tomás teve a coragem de ser leal, apesar do pessimismo. É muito mais fácil para um otimista ser leal porque sempre espera o melhor. Por outro lado, é difícil para um pessimista ser leal porque está convencido de que o pior vai acontecer com ele. Isso é pessimismo heróico. Este é um valor real. Tomás havia dedicado sua vida a Cristo. Nesse sentido, ele deve ter sido como João.
Quando pensamos em alguém que amou Jesus e procurou estar perto dele, geralmente pensamos em João, justamente porque ele sempre esteve perto de Jesus. Mas nesta história fica claro que Tomé não queria viver sem Jesus. Se Jesus ia morrer, Tomé estava pronto para morrer com ele. Em essência, o que ele está dizendo é: rapazes, hajam juntos, vamos enfrentar a morte. É melhor morrer e estar com Jesus do que ficar aqui. Tomé foi um exemplo de coragem para o resto dos apóstolos. Parece que eles, como um só homem, seguiram seu exemplo e disseram: tudo bem, vamos enfrentar a morte, porque todos foram com ele para Betânia. Obviamente, a profunda devoção de Tomé a Cristo não poderia ser manchada nem mesmo por seu pessimismo. Nunca pensei que seguir Jesus seria fácil. Tudo o que ele podia ver eram as mandíbulas da morte se abrindo para engoli-lo. Mas ele seguiu Jesus com coragem inabalável. Se necessário, ele estava determinado a morrer com seu Senhor, em vez de abandoná-lo. Ele preferia morrer a ser deixado vivo e separado de Cristo. Em João 14 vemos novamente o profundo amor de Tomé pelo Senhor. Você se lembrará de nosso estudo sobre Filipe que Jesus lhes contou sobre sua partida iminente. Vou preparar-vos lugar, João 14 versículo 2. E você sabe para onde vou e conhece o caminho, versículo 4. No versículo 5 Tomé fala, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos conhecer o caminho? Novamente vemos seu pessimismo. Em essência, ele estava dizendo: você está indo embora. Nós nunca podemos chegar onde você está indo. Não sabemos nem como chegar lá. Como devemos chegar lá? Seria melhor se morrêssemos com você porque assim não haveria separação. Se morrermos juntos, ficaremos juntos. Mas se você for sozinho, como poderemos encontrá-lo? Nós nem sabemos como chegar naquele lugar. Aqui temos um homem com um amor profundo. Um homem cujo relacionamento com Cristo era tão forte que nunca quis se separar dele. Seu coração se apertou ao ouvir Jesus falar sobre deixá-los. Isso o destruiu. A mera ideia de perder Cristo o paralisava. Durante aqueles anos ele havia se apegado tanto a Jesus que teria ficado feliz em morrer com Cristo, mas não podia aceitar a ideia de viver sem ele. Não podemos deixar de admirar sua devoção a Cristo. Isso foi esmagador para Tomás. E seus piores medos se tornaram realidade. Jesus morreu e ele não. Encontramos a seguinte figura de Tomé em João 20. Após a morte de Jesus, os discípulos foram tomados de profunda tristeza. E todos eles se reuniram para consolar uns aos outros, todos, exceto Thomas. João 20, versículo 24 diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Pena que eles não estavam lá, porque Jesus veio e apareceu para eles. Eles se trancaram em um quarto em algum lugar, possivelmente o cenáculo em Jerusalém. João escreve: as portas estavam trancadas no lugar onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, versículo 19. De repente, embora as portas e janelas estivessem bem fechadas, veio Jesus e, pondo-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E, tendo-lhes dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
E os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Versículos 19 e 20. Tomás sentia falta de tudo isso. Porque ele não estava lá. É possível que, sendo uma pessoa tão negativa, tão pessimista, tão melancólica, você tenha sido absolutamente destruído em algum lugar por sua própria dor. Ele não podia ver, mas o pior das coisas. Agora, seu medo se tornou realidade. Jesus se foi, e Tomé tinha certeza de que nunca mais o veria. Você pode estar pensando que nunca encontraria o caminho para onde Jesus estava. Sem dúvida, ele estava lamentando não ter morrido com Jesus, como originalmente decidira fazer. Talvez Tomás se sentisse sozinho, traído, rejeitado, abandonado. Tinha acabado. Aquele que ela amava tão profundamente se foi, e isso partiu seu coração. Ele não estava com disposição para socializar. Eu estava com o coração partido, despedaçado, arrasado. Tudo o que ele queria era ficar sozinho. Ele simplesmente não estava aqui para falar sobre bois perdidos. Ele não sentia vontade de estar com outras pessoas, mesmo que fossem seus amigos. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Versículo 25. Eles estavam muito animados, extasiados e ansiosos para compartilhar as boas novas com Tomás. Mas alguém com o estado de espírito de Tomás não iria torcer tão facilmente. Ele permaneceu um pessimista incorrigível. Tudo o que ele podia ver era o lado ruim das coisas, e isso parecia bom demais para ser verdade. Ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não colocar meu dedo onde estão os pregos, e colocar minha mão em seu lado, não acreditarei. Versículo 25. É por causa dessa declaração que ele ficou conhecido como Tomé, o incrédulo. Mas não sejamos tão duros com ele. Lembre-se, os outros discípulos também não acreditaram na ressurreição até que viram Jesus. Marcos 16 versículos 10 e 11 diz que depois que Maria Madalena o viu, indo, ela disse aos que tinham estado com ele que eles estavam tristes e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo, e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Os dois discípulos no caminho de Emaús caminharam com ele uma longa distância antes de perceberem quem ele era. O versículo 13 diz: eles foram e contaram aos outros, e eles nem mesmo acreditaram neles. Quando Jesus apareceu na sala onde os discípulos estavam reunidos, mostrou-lhes as mãos e o lado. João 20 versículo 20. Então eles acreditaram, mas todos demoraram a acreditar. O que distinguia Tomás dos outros 10 não era que sua dúvida fosse maior, mas que sua dor fosse maior. O versículo 26 de João 20 diz que 8 dias se passaram antes que Jesus aparecesse aos discípulos novamente. Finalmente, a terrível dor de Tomé pareceu diminuir um pouco, pois quando os apóstolos se reuniram na sala onde Jesus havia aparecido para eles, Tomé estava entre eles. Mais uma vez, Jesus veio, estando as portas fechadas, e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 26. Claro, não havia necessidade de ninguém contar a Jesus o que Tomé havia dito. Então, Jesus olhou bem nos olhos de Tomé e disse: coloque o dedo aqui e olhe para as minhas mãos, estende a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Versículo 27.
O Senhor foi extraordinariamente gentil com ele. Tomás errara porque estava mais ou menos predisposto ao pessimismo. Mas seu erro foi o erro de um amor profundo. Foi pela angústia, porque estava com o coração partido, pela incerteza e pela dor da solidão. Ninguém poderia sentir o que Tomé sentiu, a menos que amasse Jesus como Tomé o amou. É por isso que Jesus foi terno com ele. Ele conhece nossas fraquezas, Hebreus 4 versículo 15. Ele entende nossas dúvidas. Simpatize com a nossa incerteza. Ele é paciente com o nosso pessimismo. E embora as reconheçamos como fraquezas, devemos também reconhecer a devoção heróica de Tomé a Cristo, que o fez perceber que seria melhor morrer do que viver separado do seu Senhor. A prova do seu amor é a profundidade do seu desespero. Então Tomé fez o que provavelmente foi a maior declaração que já saiu dos lábios dos apóstolos: Meu Senhor e meu Deus. Versículo 28. Que aqueles que duvidam da divindade de Cristo ouçam as palavras de Tomé. De repente, a melancolia, a inconsolo, o negativismo e as tendências à depressão de Tomás desapareceram para sempre antes do aparecimento de Jesus Cristo. E naquele momento, ele se transformou em um grande evangelista. Pouco tempo depois, no Pentecostes, junto com os outros apóstolos, ele foi cheio do Espírito Santo e capacitado para o ministério. Ele, como seus companheiros, levou o Evangelho até os confins da terra. Há uma quantidade considerável de evidências antigas que sugerem que Tomé levou o Evangelho para a Índia. Ainda hoje existe uma pequena colina perto do aeroporto de Chennai Madras, na Índia, onde Tomás teria sido enterrado. No sul da Índia existem igrejas cujas raízes remontam ao início da Era da Igreja, e a tradição diz que foram fundadas sob o ministério de Thomas. A tradição mais confiável diz que ele foi levado ao martírio por sua fé, tendo sido trespassado por uma lança. Se foi isso que aconteceu, devemos pensar que o apóstolo cuja fé amadureceu ao ver a marca da lança no lado de seu mestre, sofreu o martírio morrendo atravessado por uma lança, cumprindo assim seu desejo de se reunir com seu Senhor. Dois homens transformados. É interessante que Deus tenha usado um cobrador de impostos como Mateus e um pessimista como Tomé. Outrora, Matthew tinha sido o mais vil dos pecadores, um pária indigno e desprezível. Tomás era uma pessoa de coração terno, taciturno e melancólico. Mas ambos foram transformados por Cristo da mesma forma que ele transformou os outros. Você já começou a ter uma ideia de que tipo de pessoa Deus usa? Ele pode usar qualquer um. Personalidade, status social e antecedentes familiares não são importantes. A única coisa que todos esses homens, exceto Judas, tinham em comum era a disposição de reconhecer sua própria condição pecaminosa e buscar a graça de Cristo. Ele os recebeu com amor, misericórdia e perdão, e transformou suas vidas em vidas que o glorificariam. Isso é o que ele faz com todos os que realmente confiam nele. Capítulo 9. Tiago Menor, Simão chamado Zelote e Judas, não o Iscariotes, que era o apóstolo com 3 nomes. Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago. Lucas 6 versículos 15 e 16.
O grupo final de 4 apóstolos é o que menos conhecemos, exceto Judas Iscariotes, que se tornou famoso por vender Jesus para ser crucificado. Este grupo parece ter tido menos intimidade com Jesus do que os outros 8 discípulos. Eles praticamente não aparecem nos relatos dos evangelhos. Pouco se sabe sobre cada um deles, exceto o fato de terem sido chamados para serem apóstolos. Neste capítulo veremos 3 deles, e Judas Iscariotes, o traidor, reservamos para o capítulo final. Devemos ter em mente que os apóstolos eram homens que deixaram tudo para seguir a Cristo. Pedro falou por eles quando disse: "Eis que deixamos nossas posses e vos seguimos", Lucas 18 versículo 28. Eles deixaram casas, empregos, terras, família e amigos para seguir a Cristo. Seu sacrifício foi heróico. Com exceção de Judas Iscariotes, todos eles se tornaram testemunhas destemidas e destemidas. Na verdade, não vemos muito de seu heroísmo nos evangelhos porque 2 dos escritores dos evangelhos eram apóstolos, Mateus e João, e os outros 2, Marcos e Lucas, eram amigos íntimos dos apóstolos, e todos os 4 eles descreveram abertamente suas fraquezas, bem como seus pontos fortes. Os apóstolos não nos aparecem como figuras imaginárias, mas como pessoas reais. Eles não se descrevem como celebridades proeminentes, mas como homens comuns. É por isso que, quando se trata das narrativas do Evangelho, os apóstolos colorem as descrições da vida de Jesus, mas raramente estão em primeiro plano. Eles nunca são vistos interpretando papéis principais. Quando aparecem em close-ups, muitas vezes expressam dúvida, descrença ou confusão. Às vezes, os vemos se considerando mais do que deveriam. Às vezes eles falam quando deveriam ficar quietos e parecem confusos sobre coisas que deveriam entender. Às vezes, eles mostram mais confiança em suas próprias habilidades e recursos do que deveriam. Assim, suas limitações e fraquezas são vistas com mais frequência do que seus pontos fortes. Nesse sentido, a franca sinceridade dos relatos do Evangelho é surpreendente. Entretanto, são pouquíssimas as manifestações de grandes feitos realizados pelos apóstolos. Somos informados de que eles receberam poder para curar, ressuscitar os mortos e expulsar demônios, mas mesmo isso é narrado de forma que suas imperfeições sejam esclarecidas. Compare Marcos 9, versículos 14 a 29. O único lugar nos evangelhos onde um apóstolo específico faz algo verdadeiramente extraordinário é quando Pedro começou a andar sobre as águas, mas imediatamente começou a afundar. Os evangelhos simplesmente não apresentam esses homens como heróis. O heroísmo deles se manifestou depois que Jesus voltou ao céu, enviou o Espírito Santo e os capacitou. De repente, começamos a vê-los agindo de maneira diferente. Eles são fortes e corajosos e realizam grandes milagres. Eles pregam com uma nova força. Mas mesmo assim, o registro bíblico é escasso. Basicamente, os únicos que vemos são Pedro, João e mais tarde o apóstolo Paulo, que foi adicionado ao número como um abortivo. Primeira carta aos Coríntios 15 versículo 8. Os demais permanecem no escuro. O legado de sua verdadeira grandeza é a Igreja, um corpo vivo que eles ajudaram a fundar e do qual se tornaram as pedras angulares, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Efésios 2 versículo 20.
A igreja, que agora tem 2000 anos, existe porque aqueles homens começaram a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. E seu heroísmo será recompensado e lembrado por toda a eternidade na Nova Jerusalém, onde seus nomes serão permanentemente gravados nas fundações daquela cidade. Os evangelhos são os registros de como Jesus os treinou. As Escrituras registram deliberadamente mais sobre Jesus e seus ensinamentos do que sobre a vida desses homens. Isso serve para nos lembrar que o Senhor se deleita em usar pessoas fracas e comuns. Se as falhas e imperfeições de caráter dos apóstolos são um espelho de suas próprias fraquezas, tenha coragem. Esse é o tipo de pessoa que o Senhor gosta de usar. A única coisa que separou esses homens dos outros no relato do Evangelho foi a durabilidade de sua fé. Em nenhum lugar isso é visto com mais clareza do que em João 6, logo após a alimentação de 5.000, quando multidões começaram a se reunir em torno de Jesus, esperando por mais comida de graça. Nesse ponto, Jesus começou a pregar uma mensagem que muitos acharam chocante e ofensiva. Ele se descreveu como o verdadeiro maná do céu, versículo 32. Isso foi ofensivo porque, ao se descrever como tendo descido do céu, versículo 41, ele afirmava ser Deus. Os líderes e o povo judaico entenderam corretamente isso como uma reivindicação à divindade, versículo 42. Jesus respondeu dizendo novamente que ele era o verdadeiro pão da vida, versículo 48. E acrescentou-lhes que daria a sua carne pela vida do mundo, e disse: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículos 54 a 56. Obviamente, ele não estava falando sobre canibalismo literal, mas estava usando uma descrição vivida para se referir ao compromisso absoluto que exigia de seus seguidores. João escreve: Muitos dos seus discípulos, ouvindo-as, diziam: Difícil é esta palavra, quem pode ouvi-lo? Versículo 60. A palavra discípulos, nesse versículo refere-se ao grupo maior de pessoas que seguiram a Jesus e não aos 12 em particular. João continua dizendo: Desde então muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. João 6, versículo 66. Naquele mesmo dia, várias das dezenas de discípulos que ouviram Jesus ensinar e testemunharam seus milagres pararam de segui-lo. Para eles, suas palavras foram muito duras e suas exigências muito rigorosas. Mas não foi assim com os 12 que ficaram com Jesus. E enquanto a multidão se dispersava, Jesus olhou para os 12 e disse: Vocês também querem ir embora. Versículo 67. Esta era a hora de ir, se eles se sentissem inclinados a fazê-lo. Pedro falou pelo grupo quando disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Versículo 68. Eles ficariam com Jesus, não importa o que. Com exceção de Judas Iscariotes, eles eram homens de verdadeira fé. Jesus sabia perfeitamente que alguns de seus discípulos não eram verdadeiros crentes e sabia que Judas o trairia. Ele lhes disse: Mas há alguns de vocês que não acreditam.
Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os incrédulos e quem o havia de trair. Versículo 64. No versículo 70, ele responde a Pedro: Não vos escolhi 12, e um de vós é o demônio. Ele conhecia seus corações. Com exceção de Judas, eles haviam rompido com seu passado para sempre. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Esse é o único fato realmente heróico sobre eles que é revelado nos evangelhos. E o fracasso de Judas em assumir tal compromisso, fingindo que o que havia feito, foi o que o tornou tão desprezível. Ao examinarmos este último grupo de apóstolos, descobrimos que, embora as Escrituras digam muito pouco sobre eles ainda têm suas próprias distinções. Tiago, filho de Alfeu. O nono nome na lista dos apóstolos oferecida por Lucas 6 versículos 14 a 16, é Jacó, filho de Alfeu, versículo 5. A única coisa que a Escritura nos diz sobre este homem é o seu nome. Se ele alguma vez escreveu alguma coisa, está perdido na história. Se ele alguma vez fez perguntas a Jesus, ou fez qualquer coisa para se destacar da multidão, as Escrituras não registram isso. Ele nunca alcançou qualquer grau de fama ou notoriedade. Ele não era o tipo de pessoa que se destacava. Estava completamente escuro. Ele até tinha um nome muito comum. No Novo Testamento há vários homens com o nome de Tiago. Já falamos de Tiago, filho de Zebedeu. Houve outro Tiago, filho de Maria e José e, portanto, meio-irmão de Jesus. Gálatas 1 versículo 19. Este Tiago, o meio-irmão de Jesus, aparentemente se tornou um líder na igreja de Jerusalém. Ele foi o porta-voz que, segundo Atos dos Apóstolos 15 versículos 13 a 21, anunciou a decisão do Concílio de Jerusalém. Acredita-se também que foi este mesmo Tiago quem escreveu a epístola do Novo Testamento que leva o nome de Tiago. Não é o mesmo Tiago nomeado como um dos apóstolos no terceiro grupo de 4. Quanto ao Tiago que nos interessa, praticamente tudo o que sabemos sobre ele é que era filho de Alfeu, Mateus 10 versículo 3, Marcos 3 versículo 18, Lucas 6 versículo 15, e Atos dos Apóstolos 1 versículo 13. De Marcos 15 versículo 40 sabemos que a mãe de Tiago se chamava Maria. Esse versículo, juntamente com o versículo 56 de Mateus 27 e o versículo 47 de Marcos 15 mencionam outro dos filhos de Maria, José. José deve ter sido bem conhecido como um seguidor de Jesus, embora não fosse um apóstolo porque seu nome é mencionado repetidamente. Sua mãe Maria, obviamente, também era uma devota seguidora de Cristo. Ela foi testemunha ocular da crucificação. Ela também é uma das mulheres que foram ungir o corpo de Jesus que já estava na sepultura, Marcos 16 versículo 1. Fora esses poucos detalhes que podem ser extraídos sobre sua família, esse Jacobo é um personagem completamente obscuro. Sua falta de destaque se reflete até em seu apelido. Em Marcos 15, versículo 40, ele é chamado de Tiago, o menor. A palavra grega para menor é mikros, que significa literalmente pequeno. Seu significado primário é pequeno em estatura, o que pode ser uma referência às suas características físicas. Talvez ele fosse um homem baixo ou pequeno. A palavra também pode se referir a alguém que é jovem.
Ele pode ter sido mais jovem do que Tiago, filho de Zebedeu, caso em que esse apelido o distinguiria como o mais jovem dos dois. De fato, mesmo que não fosse a isso que seu apelido se refere, é provável que ele fosse mais jovem que o outro Tiago, caso contrário, talvez ele fosse conhecido como James, o maior. Mas provavelmente o nome se refere à sua influência. Como já vimos, Tiago, filho de Zebedeu, era um homem de destaque. Sua família era conhecida pelo sumo sacerdote, João 18 versículos 15 e 16. Ele fazia parte do círculo íntimo do Senhor. Ele era o mais conhecido dos dois Jacobos. Portanto, Tiago, filho de Alfeu, era conhecido como Tiago Menor, Micros, o pequeno Tiago. Pode ser que todas essas coisas fossem verdadeiras para Tiago, isto é, que ele era pequeno em estatura, jovem ou uma pessoa calma que ficava um pouco em segundo plano. Isso pode ser consistente com o baixo destaque que ele teve entre os 12. Poderíamos dizer que sua marca distintiva era a escuridão de sua personalidade. Isso, por si só, é um fato importante. Aparentemente, ele não buscou notoriedade. Ele não forneceu uma liderança notável ou fez perguntas importantes. Ele não exibiu nitidez incomum. Apenas seu nome permanece, enquanto sua vida e obra permanecem no escuro. Mas era um dos 12. Por alguma razão, Jesus o escolheu, treinou-o, deu-lhe poder como os outros e o enviou como testemunha. Isso me lembra daquelas pessoas que não são mencionadas pelo nome em Hebreus 11 versículos 33 a 38, que pela fé conquistaram reinos, fizeram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram fogos impetuosos, evitaram o fio da espada, tiraram força da fraqueza, tornaram-se fortes nas batalhas, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam seus mortos pela ressurreição, mas outros foram atormentados, não aceitando o resgate, a fim de obter uma ressurreição melhor. Outros experimentaram insultos e chicotadas e, mais do que isso, prisões e cadeias. Foram apedrejados, cerrados, postos à prova, mortos à espada, andaram daqui para lá cobertos de peles de ovelhas e cabras, pobres, aflitos, maltratados, do qual o mundo não era digno, vagando pelos desertos, pelas montanhas, pelas cavernas e pelas cavernas da terra. A eternidade revelará os nomes e testemunhos destes, como Tiago Menor, de quem o mundo mal se lembra e de quem nada sabe. A história da Igreja, em sua maior parte, também é silenciosa sobre esse homem. Algumas das lendas mais antigas sobre ele o confundem com Tiago, o irmão de Jesus. Há alguma evidência de que Tiago Menor levou o Evangelho à Síria e à Pérsia. Existem vários relatos de sua morte. Alguns dizem que ele foi apedrejado, outros, que ele foi espancado até a morte, e outros ainda dizem que ele foi crucificado como Jesus. Em todo caso, podemos ter certeza de que, como os outros apóstolos, ele se tornou um poderoso pregador. Certamente ele realizou os sinais de um apóstolo, por sinais, maravilhas e milagres, segunda carta aos Coríntios 12 versículo 12. E seu nome será escrito em um dos portões da cidade celestial. Aqui está um pensamento interessante sobre Tiago, filho de Alfeu,
Você deve se lembrar que, de acordo com Marcos 2, versículo 14, Levi, Mateus, era filho de um homem também chamado Alfeu. Pode ser que esse Tiago fosse irmão de Mateus. Afinal, Pedro e André eram irmãos, e Tiago e João também. Por que não também estes dois, Mateus e Tiago, o menor? As Escrituras não fazem nenhum esforço para distinguir entre os dois alfains. Por outro lado, Mateus e Jacobo não são identificados como irmãos. Só não sabemos se foram ou não. Outra questão interessante sobre a linhagem de Tiago surge quando comparamos Marcos 15, versículo 40, com João 19, versículo 25. Ambos os versículos mencionam duas outras Marias que estavam junto à cruz de Jesus com Maria, a mãe do Senhor. Marcos 15, versículo 40, fala de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. João 19, versículo 25, nomeia sua mãe, de Jesus, e a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleopas e Maria Madalena. É possível, talvez até provável, que a irmã da mãe de Jesus, Maria, esposa de Cleopas, e Maria, mãe de Tiago Menor, sejam a mesma pessoa. Cleopas pode ter sido outro nome para Alfeu, ou a mãe de James pode ter se casado novamente após a morte de seu pai. Se for esse o caso, isso faria de Tiago, o filho, um primo de Jesus. Tiago era primo de Jesus. Ele era irmão de Mateu. Não sabemos. A Escritura não nos diz expressamente. A importância dos discípulos não está em sua genealogia. Se fosse importante, a Escritura o teria dito. O que tornava esses homens importantes era o Senhor a quem serviam e a mensagem que proclamavam. Se não tivermos detalhes sobre eles, tudo bem. O céu revelará toda a verdade sobre quem eles eram e como eram. Nesse ínterim, basta saber que eles estavam próximos do Senhor, que o Espírito Santo os capacitou e que Deus os usou para levar o Evangelho ao mundo daqueles dias. Todos eles, poucos anos depois de Pentecostes, praticamente desapareceram das narrativas bíblicas. Em nenhum dos casos as Escrituras nos dão uma biografia completa. E isso porque a Escritura sempre mantém seu foco no poder de Cristo e no poder da palavra, não nos homens, que foram meros instrumentos desse poder. Esses homens foram cheios do Espírito e pregaram a palavra. Isso é tudo o que realmente precisamos saber. O importante não é o vidro, o importante é o professor. Ninguém como Tiago Menor, filho de Alfeu, resume melhor essa verdade. Ele poderia ter afirmado ser reconhecido como irmão de Mateus ou primo de Jesus, mas passou silenciosamente por toda a narrativa do Evangelho. Este mundo não se lembra de quase nada dele. Mas na eternidade, ele receberá uma recompensa completa. Marcos 10, versículos 29 a 31. Simão chamou Zelote. O próximo nome dado em Lucas 6 versículo 15 é Simão chamado Zelote. Em Mateus 10 versículo 4 e Marcos 3 versículo 18, ele é chamado de Simão, o cananista. Esta não é uma referência à terra de Canaã ou à aldeia de Caná. Vem da raiz hebraica cana, que significa ser zeloso, fervoroso. Aparentemente, Simão já havia sido membro do partido político conhecido como Zelotes.
O fato de ter carregado esse nome durante toda a vida pode sugerir que ele tinha um temperamento explosivo e ciumento. Mas, nos dias de Jesus, o termo era aplicado a uma seita política conhecida e amplamente temida, e Simão aparentemente fora membro dessa seita. O historiador Joséfo descreve 4 partidos entre os judeus daquela época. Os fariseus, que eram muito exigentes quanto à lei, eles eram os fundamentalistas religiosos de seu tempo. Os saduceus eram liberais religiosos que negavam o sobrenatural. Eles também eram ricos, aristocráticos e poderosos, e estavam no comando do templo. Os essênios não são mencionados nas Escrituras, mas tanto Joséfo quanto Filon de Alexandria os descrevem como ascetas e celibatários que viverão no deserto e dedicaram suas vidas ao estudo da lei. O quarto grupo, os zelotes, eram mais orientados politicamente do que qualquer outro grupo além dos herodianos. Os zelotes odiavam os romanos e seu objetivo era acabar com a ocupação romana. A estratégia deles era terrorismo e atos de violência subreptícios. Os zelotes eram extremistas em todos os sentidos. Como os fariseus, eles interpretavam a lei literalmente. Ao contrário dos fariseus, que estavam dispostos a transigir por motivos políticos, os zelotes eram militantes, violentos e fariam qualquer coisa para conseguir o que queriam. Eles acreditavam que somente Deus tinha o direito de governar os judeus e, portanto, acreditavam que estavam fazendo a obra de Deus quando assassinaram soldados romanos, líderes políticos e qualquer outro que se opusesse a eles. Os zelotes esperavam por um Messias que os lideraria na derrota dos romanos e restauraria o reino de Israel em sua glória salomônica. Eram patriotas dispostos a tudo, até mesmo a morrer instantaneamente pelo que acreditavam. Joséfo escreve sobre eles. Judas, o Galileu, foi o autor da 4ª seita da filosofia judaica. Esses homens concordavam em todas as outras coisas com as noções farisaicas, mas tinham um apego inviolável à liberdade e diziam que Deus deveria ser o único governante e Senhor. Eles também não hesitaram em morrer qualquer tipo de morte, e eles sentiram o mesmo sobre a morte de seus parentes e amigos, e não havia medo que os fizesse chamar outro homem de Senhor. E uma vez que esta resolução imutável deles é bem conhecida da grande maioria, não me referirei mais a este assunto, nem estou preocupado que algo que eu disse sobre eles não seja acreditado, mas sim que algo que eu disse não mostre em todo o seu vigor a determinação que eles mostram quando estão com dor. E foi no tempo de Jesus Florus que a nação começou a ser afetada por essa intemperança, que era nosso procurador, e que fez com que os judeus se tornassem agressivos, abusando de sua autoridade e os fazendo se rebelar contra os romanos. A rebelião que Joséfo descreve, na época de Jesus Florus, ocorreu em 6 DC, quando um grupo de zelotes lançou uma violenta rebelião contra um censo romano para fins fiscais. O líder e fundador dos zelotes, também mencionado por Joséfo, foi Judas, o Galileu, mencionado em Atos 5, versículo 37. Os zelotes estavam convencidos de que pagar tributo a um rei pagão era um ato de traição contra Deus. Essa visão foi bem recebida por pessoas que já estavam sobrecarregadas com os impostos romanos. Judas, o Galileu, aproveitou a oportunidade, organizou forças e partiu para matar, saquear e destruir.
De seu quartel-general na região da Galileia, ele e seus seguidores desencadearam guerrilhas e atos de terrorismo contra os romanos. Logo, porém, os romanos esmagaram a rebelião, matando Judas, o Galileu, e crucificando seus filhos. O partido zelote passou à clandestinidade. Seus atos de terror tornaram-se mais seletivos e furtivos. Como observamos no capítulo 2, eles formavam um grupo de assassinos secretos chamados Sicari, homens da adaga, devido às mortíferas facas curvas que carregavam escondidas entre as roupas. Eles se moviam furtivamente por trás dos soldados e políticos romanos, e os apunhalavam pelas costas, entre as costelas, perfurando, com um golpe certeiro, o coração de suas vítimas. Eles gostavam de queimar alvos romanos na Judéia e depois recuar para áreas remotas da Galileia, onde se escondiam. Como Joséfos descreve no parágrafo citado acima, sua disposição de sofrer qualquer tipo de morte ou suportar qualquer quantidade de dor, incluindo tortura de seus próprios parentes, era bem conhecida. Os romanos podiam torturá-los e matá-los, mas não conseguiam saciar sua paixão. Muitos historiadores acreditam que quando os romanos saquearam Jerusalém sob o comando de Tito Vespasiano em 70 Deciculombes, aquele terrível holocausto foi em grande parte precipitado pelos zelotes. Durante o cerco de Roma, depois que o exército romano já havia subjugado a cidade e cortado todas as suas linhas de abastecimento, os zelotes começaram a matar judeus que queriam negociar com Roma para acabar com o cerco. Eles não permitiriam que ninguém desistisse por suas vidas. Quando Tito viu quão desesperadora era a situação, ele destruiu a cidade, massacrando milhares de seus habitantes e levando consigo os tesouros do templo. Foi assim que o ódio cego dos zelotes contra Roma e tudo o que era romano acabou por causar a destruição de sua própria cidade. O espírito de seu movimento era um fanatismo insano e, em última análise, autodestrutivo. Joséfo sugere que o nome zelotes era um nome impróprio, como se fossem zelosos no bom sentido, em vez de zelosos nas piores ações e irracionais em sua conduta além do exemplo dos outros. Simão era um deles. É interessante que quando Mateus e Marcos citam os 12, eles colocam Simão logo antes de Judas Iscariotes. Quando, segundo Marcos 6 versículo 7, Jesus enviou os discípulos 2 a 2, é muito provável que Simão e Judas Iscariotes formassem uma das equipes. É bem possível que ambos originalmente tenham seguido a Cristo por motivos políticos. Mas em algum momento, Simon se tornou um seguidor genuíno e foi transformado. Judas Iscariotes, na verdade, nunca acreditou. Quando Jesus não derrubou Roma, mas falou em morrer, alguns esperavam que o traidor fosse Simão, um homem tão apaixonado, zeloso e politicamente convencido de que poderia ficar do lado dos terroristas. Mas isso foi antes de ele conhecer Jesus. É claro que, como um dos 12, Simão também teve que fazer parceria com Mateus, que vinha do extremo oposto do espectro político, cobrando impostos para o governo romano. Em algum momento de sua vida, Simon poderia ter matado Mateu com prazer. Mas eventualmente eles se tornaram irmãos espirituais, trabalhando lado a lado pela mesma causa, a propagação do Evangelho, e eles adoravam o mesmo Senhor. É incrível que Jesus tenha escolhido um homem como Simão para ser um dos apóstolos.
Mas ele era um homem de lealdade inflexível com incrível paixão, coragem e fervor. Simão havia crido na verdade e aceitado a Cristo como seu Senhor. O ardente entusiasmo que outrora sentira por Israel agora encontrava expressão em sua devoção a Cristo. Várias fontes antigas dizem que, após a destruição de Jerusalém, Simão levou o Evangelho para o norte e pregou nas Ilhas Britânicas. Como muitos outros, simplesmente desaparece dos registros bíblicos. Não há versões confiáveis do que aconteceu com ele, mas dizem que ele foi morto por pregar o Evangelho. Este homem, uma vez disposto a matar e ser condenado à morte por uma agenda política dentro dos limites da Judéia, encontrou uma causa mais frutífera para dar sua vida, a proclamação da salvação aos pecadores de todas as nações, línguas e tribos. Judas, filho de Tiago. O último nome na lista dos discípulos fiéis é Judas, filho de Tiago. O nome Judas é um bom nome. Significa, guias de Jeová. Mas por causa da traição de Judas Iscariotes, o nome Judas terá para sempre uma conotação negativa. Quando o apóstolo João o menciona, ele o chama de Judas, não o Iscariotes, João 14, versículo 22. Judas, filho de Tiago, na verdade tinha 3 nomes. Jerome refere-se a ele como trinômio, o homem com 3 nomes. Em Mateus 10, versículo 3, ele é chamado de Lébeu, apelidado de Tadeu. Judas provavelmente foi o nome que recebeu ao nascer. Lébeu e Tádio eram essencialmente apelidos. Tádio significa criança ao seio, evocando a ideia de amamentar um bebê. Tem um som quase irônico, como filhinho da mamãe. Talvez fosse o caçula da família e, portanto, o caçula entre vários irmãos, especialmente mimado pela mãe. Seu outro nome, Lébeu, é semelhante. Vem de uma raiz hebraica que se refere ao coração, literalmente, filho do coração. Ambos os nomes sugerem que ele tinha um coração terno, como o coração de uma criança. É interessante pensar em uma alma pacífica como aquela que participava do mesmo grupo de 4 apóstolos do qual fazia parte Simão chamado Zelote. Mas o Senhor pode usar ambos os tipos de pessoas. Os zelotes eram grandes pregadores. Mas indivíduos de coração terno, compassivo, gentil, almas com um espírito doce como Lébeu Tádio também podem ser grandes pregadores. Juntos, eles formam um grupo muito complexo e intrigante de 12 apóstolos. Existe pelo menos um de cada personalidade imaginável. Como os outros 3 membros fiéis do terceiro grupo apostólico, Lébeu Tádio está mais ou menos no escuro. Mas essa escuridão de forma alguma mancha nosso respeito por eles. Todos eles se tornaram pregadores formidáveis. O Novo Testamento registra um incidente envolvendo este Judas Lébeu Tadeus. Para ver isso, vamos voltar à descrição do apóstolo João sobre o discurso de Jesus no cenáculo. Em João 14, versículo 21, Jesus diz: Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, João acrescenta: Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como é que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Versículo 22. Aqui vemos a humildade deste homem. Ele não diz nada intrusivo, imprudente ou com excesso de confiança.
Ele não repreende Jesus como Pedro fez uma vez. Sua pergunta é cheia de suavidade e mansidão, e ele não mostra nenhuma forma de orgulho. Eu não podia acreditar que Jesus pudesse se manifestar a este insignificante grupo de 11 e não ao mundo inteiro. Afinal, Jesus foi o Salvador do mundo. Ele era o herdeiro justo da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles sempre presumiram que Jesus veio para estabelecer seu reino e sujeitar todas as coisas a ele. As boas novas de perdão e salvação eram de fato boas novas para o mundo inteiro. E os discípulos sabiam disso muito bem, mas o resto do mundo, em sua maioria, ainda não sabia. Então Lebeltádio quis saber, como é que você vai se revelar a nós e não a todos? Ele era um discípulo piedoso, um homem que amava seu Senhor e sentia o poder da salvação em sua própria vida. Ele estava cheio de esperança para o mundo, e em seu coração terno, como uma criança faria, ele queria saber por que Jesus não iria se dar a conhecer a todos. Obviamente, ele ainda esperava ver o reino vir à terra. Não podemos culpá-lo por isso. Foi assim que Jesus ensinou seus discípulos a orar. Lucas 11, versículo 2. Jesus lhe deu uma resposta maravilhosa, e a resposta foi tão terna quanto a pergunta. Respondeu-lhe Jesus: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14 versículo 23. Jesus se manifestará a todos que o amam. Judas Lebeltádio continuou pensando na esfera material e política. Por que você ainda não conquistou o mundo? Por que você não se manifesta ao mundo? A resposta de Jesus significava: não vou tomar posse do mundo exteriormente, vou tomar posse dos corações, um de cada vez. Se alguém me ama, manterá minha palavra. E se ele guardar a minha palavra, meu Pai e eu viremos a ele e juntos estabeleceremos o reino em seu coração. A maior parte da tradição antiga sobre Lebeltádio sugere que alguns anos depois de Pentecostes, ele levou o evangelho para o norte, para Edessa, uma cidade real na Mesopotâmia, na região do que hoje é a Turquia. Existem numerosos relatos antigos de como ele curou o rei de Edessa, um homem chamado Abigar. No século IV, o historiador Eusébio disse que nos arquivos de Edessa, agora destruídos, havia inúmeras referências à visita de Tadeu e à cura de Abigar. O símbolo apostólico tradicional de Judas Lebeltádio é um blackjack porque a tradição diz que, por causa de sua fé, ele foi espancado até a morte com esse instrumento. Assim, esta alma terna seguiu fielmente o seu Senhor até ao fim. Seu testemunho foi tão poderoso e tão abrangente quanto o de qualquer um dos discípulos mais conhecidos e eloquentes. Ele, como eles, é a prova de como Deus usa as pessoas comuns de maneiras surpreendentes. Caro amigo ouvinte, em nome da equipe, o Poliglota Cristão, damos as boas-vindas e estamos contentes que você goste deste canal criado e projetado para você, onde você pode ouvir as adaptações dos melhores títulos cristãos em seu idioma. Livros escritos por autores renomados no meio cristão, e inspirados na Palavra de Deus. Incentivamos você a se juntar a nós e aproveitar esta nova série de audiolivros intitulada 12 Homens Comuns, escrita pelo pastor John MacArthur. Autor deste e de outros títulos famosos.
John MacArthur nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 19 de junho de 1939. É um pastor e autor americano, conhecido por seu programa de rádio de ensino cristão distribuído internacionalmente, Grace to You. Ele é pastor e professor da Grace Community Church em Sun Valley, Califórnia, desde 9 de fevereiro de 1969 e atualmente também é o presidente do Masters College em Newhall, Califórnia, e do Teachers Seminary em Los Angeles. Ao contrário da crença popular, não precisamos ser perfeitos para fazer a obra de Deus. John MacArthur examina os 12 homens que Cristo escolheu como seus discípulos e nos ajuda a descobrir como podemos transformar nossas próprias imperfeições em ferramentas úteis para impactar os outros. Sem ir mais longe, as fraquezas dos 12 discípulos são preservadas para sempre através das páginas do Novo Testamento. Jesus escolheu pessoas comuns, como pescadores, cobradores de impostos, políticos fanáticos, e transformou suas fraquezas em pontos fortes, produzindo grandeza a partir da total inutilidade. MacArthur descreve os princípios do treinamento cuidadoso dos primeiros 12 discípulos, para discípulos modernos como você. Na próxima semana, convidamos você a nos acompanhar com o último capítulo desta série intitulado 12 Homens Comuns. E se você gostou deste vídeo e do canal, encorajamos você a nos apoiar a crescer dando likes e se inscrevendo para que possamos continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo para você. Até a próxima semana. Deus te abençoe.